Pode começar? Voltando então. O processo 505-4932, continuidade do depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes. De novo, doutor, a palavra, então, a defesa do Antônio Palocci, Bratislava Contic. Eu perguntava se pode indicar a testemunha quais as empresas, quem é que recebeu em nome da campanha da Dilma, os nomes das pessoas que receberam. E se entre elas estava Antônio Palocci. Mas não é por ouvir dizer, fatos, por favor. Não, eu conheço a estrutura que foi montada em cima desse projeto de Belo Monte. Agora, como foi feito isso, eu não participei. Quer dizer, também participou, ficou sabendo que participou ou ficou sabendo também porque alguém contou? Não só porque alguém contou e aquilo que foi contado foi confirmado agora pelas investigações da Lava Jato. A pergunta persiste. O senhor esteve presente ou o senhor dizendo que alguém contou? Eu não fazia parte desse núcleo dominante no PT. Aliás, eu vivi exilado no PT durante alguns anos, por razões que muitas pessoas aqui sabem. Mas, não obstante, dentre os colaboradores de campanha do PT, ou colaboradores de campanha, havia uma empresa chamada Alstom. Com certeza que já foi perguntado pela defesa isso na última audiência que tivemos aqui com o doutor. É outro processo. Pois bem, então, consta que esta Alstom andou dando aí dinheiro para campanhas. O senhor sabe de quem? Não sei. Até porque acho muito difícil uma multinacional fazer isso. Agora, que houve problemas da Alstom no mundo inteiro, inclusive no Brasil, na Petrobras, houve. O senhor não recebeu? Não. Enquanto o senhor não recebeu contribuição de campanha da Alstom? Não, a Alstom não contribui para ninguém. Se o senhor verificar, as multinacionais normalmente não adotam esse procedimento. Algumas das multinacionais, ou aquelas maiores. O senhor disse, voltando ao tema anterior, que esse era o papel do ministro da área econômica, fazer essa interlocução. E o senhor repetiu mais de uma vez que o ministro Palocci tinha um trânsito fácil nesta interlocução com os setores, governo, setores produtivos, setor financeiro, indústria de base, com o ministro da Fazenda, com o ministro-chefe da Casa Civil. Isto é porque ele tinha credibilidade, ele era uma pessoa que merecia a confiança do governo e do empresariado, é isto? Não, ele tinha bom trânsito e respeitabilidade junto aos empresários, sem dúvida nenhuma. E esta é a razão dessa interlocução? Absolutamente. Sim? Ou absolutamente sim. Não? Não, absolutamente sim. Não tem... Isso é muito claro. O senhor participou de alguma reunião em que foi tratado o assunto contribuição de campanha oficial ou oficiosamente para o PT, de que tenha participado também o ministro Palocci? O senhor participou de alguma? Não, eu nunca participei de nenhuma reunião do PT com relação à colaboração de campanha. O senhor pode nos dizer, para que a defesa possa conferir com essas pessoas, o senhor, mesmo por ouvir dizer, sabe se o ministro Palocci se reuniu com outras pessoas do PT para tratar desse assunto? Quanto, de quem, como? João Vacari. Para tratar de que assunto? Para tratar de contribuições com relação a vários projetos. Muito bem. Isso, quem me falou? O senhor João Vacari. Por ouvir dizer do senhor João Vacari? Não, por ouvir dizer não. Eu tinha um contato sistemático com o João Vacari, acompanhava essas coisas todas. O próprio relato foi do senhor João Vacari. Do João Vacari. Isso eu ouvi dizer. Talvez o senhor esteja com uma interpretação equivocada do termo. Ouvi dizer de João Vacari. Isso, ok. Isso aliás, obrigado, excelência. Quando eu pergunto ouvir dizer, pode ser de qualquer pessoa. O senhor, então, não presenciou, não participou? Não, eu não participava dessas reuniões. O senhor era o quê? O ouvidor? Eu não tinha partido? Não, eu não tinha intimidade com o partido para tratar desses assuntos internos partidários, eu nunca participei.
Senador Delcídio, o senhor em 2010, ano eleitoral, ano em que se realizaram as eleições presidenciais de governador, de senador, o senhor estava no seu estado fazendo campanha de senador, é isso? Senador, reeleição. Reeleição. E qual era a sua função na campanha presidencial, a ponto do senhor conhecer essas coisas, embora por ouvir dizer sempre, não é? Essas particularidades todas. Como? Isso era levado para o senhor no seu estado? Não. É porque eu era senador da República e sempre tive um trânsito grande, principalmente junto ao meio empresarial. E se eu não soubesse pelo lado político, eu saberia pelo lado empresarial. Sempre. Falando exatamente nesse período eleitoral das contribuições, não durante todo o mandato. Porque eu também ia pedir contribuição para empresário também, por isso que eu sei. E recebeu muitas? Recebi, claro. Aliás, e nunca neguei isso. Aliás, na minha colaboração, eu deixo muito claro isso, que eu não precisava chantagear ninguém, nada. Eu, pelo conhecimento que eu tinha dos empresários e por ter trabalhado com muitos deles, eu ia pedir as doações diretamente. Afirmei isso é peremptório, está na colaboração. E o senhor julga normal, então, as empresas, o mundo empresarial, fazer essas contribuições no período eleitoral, tanto ao senhor, naturalmente, quanto ao PT, ao partido? Isso é natural, isso é a regra do jogo, isso é o que existia. O senhor teve o problema é o desvirtuamento das doações oficiais. Obrigado pelo complemento. O senhor, qual é a sua participação na campanha da presidente Dilma em 2010? Pedindo voto no Estado, tentando convencer meus eleitores a votar na Dilma. E o senhor recebeu, veja bem, a pergunta é objetiva, o senhor recebeu contribuição para a campanha eleitoral vinda do Partido dos Trabalhadores nesta eleição? Nesta de 2010? Olha, doutor Batóquio, eu não me lembro. Se tive, foi muito pequena. Porque até então, até 2014, eu sempre tive contribuições muito reduzidas do partido. Em algumas eleições, nenhuma contribuição. O senhor tem a minha admiração porque tem uma memória prodigiosa. Eu pediria um empenho miliônico de Vossa Excelência. Eu devo ter recebido, talvez eu deva ter recebido do partido, mas a maioria das doações que eu recebi fui eu que passei o chapéu. E o senhor se lembra quanto o partido lhe repassou? Não, 2010 não me lembro. O senhor sabe se essas contribuições... Mas posso levantar isso e colocar à disposição do Dr. Moro sem nenhum problema. Essas contribuições repassadas pelo Partido dos Trabalhadores ao senhor, o senhor tem a informação de que elas se originavam de contribuições de várias empresas, inclusive as empreiteiras estão mencionadas aí neste assunto? Deixei muito claro na minha colaboração que muito possivelmente eu posso ter recebido doações que tenham sido doações em cima de propina ou alguma coisa, mas que eu não tinha condição de mensurar. Deixei claro, registrado isso no meu depoimento. Quer dizer que o senhor ignorava. Aliás, doutor Batóquio, até 2010, por que eu não recebi a doação do partido? Porque eu fui presidente da CPI dos Correios. Então eu fiquei exilado durante quase desde 2005 e 2006 até 2010. Começaram a me ouvir de novo quando eu ganhei a eleição em 2010 e com uma votação extraordinária para aquele momento dentro do estado do Mato Grosso do Sul. É por isso que... Defesa. O senhor conversava também, portanto, com este escopo, com este objetivo de arrecadar fundos para a sua campanha? Claro, eu posso compreender que uma campanha política precisa de contribuição, obviamente, mas o senhor conversava, o senhor tinha uma interlocução com os empresários do seu estado para desenvolver as suas digamos assim, reivindicações, apresentando as suas ideias, dizendo, enfim, o que é normal. Tive doações dos empresários do estado, mas o meu estado, pelas características, tem empresários muito pequenos e, consequentemente, são doações muito mais simbólicas do que provavelmente doações que uma campanha exige. E havia interlocução, então, com o empresariado local? Claro. Nunca neguei isso. Havia? Claro que sim. Olha aqui, o senhor disse na sua
no seu depoimento de 11 de outubro, que, aliás, depoimento, o senhor ia ser testemunha aqui, não entendi porque esse depoimento foi colhido, mas pergunto, o senhor disse assim que houve aí uma espécie de arbitragem no assunto de divergências no seio da Sete Brasil, que tanto o Barusco como outras testemunhas, o senhor Ferraz, no termo do seu depoimento, negam que teria havido interferência de gente estranha aos quadros aí da Sete Brasil e da Petrobras para arbitrar estes conflitos de ideias quanto à produção de equipamentos no Brasil para a prospecção de águas profundas. Não, essa arbitragem... Isto vai contra o que o senhor disse aqui. Não, essa arbitragem não é... Não. Talvez é a força da expressão. Essa arbitragem é quando efetivamente estava se discutindo a saída ou não do Ferraz. Então, houve efetivamente uma articulação para ver se ele prosseguia ou não, e se saísse, se ele poderia sair de uma forma... Então, isso aqui não foi bem redigido. Não, talvez eu não tenha me expressado bem. Tá bem, então o senhor... Redigido, o texto foi redigido bem. Bem, excelência, obrigado. Outros defensores? Tem uma pergunta aqui, excelência. Senador, quando o senhor prestou esse depoimento ao Ministério Público no dia 11 de outubro de 2016, o senhor tem conhecimento se os seus acordos, seu acordo de colaboração premiada já havia sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal? Esse? Não, os anteriores. Se quando o senhor prestou este depoimento, os depoimentos anteriores que o senhor prestou já haviam sido homologados pelo Supremo Tribunal Federal? Já haviam sido. Já. Portanto, esse depoimento é posterior à homologação do seu acordo de delação premiada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é fato público. Está ótimo. O senhor presenciou alguma reunião em que tivessem presentes Antônio Palocci e Renato Duque? Como eu acabei de dizer, não. O senhor mencionou diálogos que teriam sido travados entre Antônio Palocci e Renato Duque. O senhor participou de algum deles? Não. A informação que... O senhor participou de alguma reunião em que foi tratado sobre a estruturação da Sete Brasil, em que tivesse presente o ex-ministro Antônio Palocci? Não participei. Não tenho mais perguntas. Obrigado, senhor. Outros defensores têm indagações? Não, excelência. Alguns esclarecimentos do juízo aqui, muito rapidamente. Senhor Delcídio, o senhor Pedro Barusco disse, e o senhor mesmo disse também, que o senhor nunca tratou de assuntos com ele relativos à Petrobras e a Sete Brasil, é isso, né? Nunca tratei. Certo. O senhor Pedro Barusco, até para ser mais exato quando é o que ele disse, embora ele tenha afirmado que o senhor Antônio Palocci, até onde ele sabe, ele não conheceria interferência da Sete Brasil, mas ele saberia de reuniões do senhor Antônio Palocci com o senhor João Ferraz. O senhor nunca tratou disso com o senhor Pedro Barusco, então? Nunca conversou com ele? Não. Doutor Moura, eu nunca tive relação com o Barusco. Eu vinha conhecer o Barusco bem depois. Com o senhor João Ferraz, não sei se ficou claro para mim. O senhor conversou com ele? Tive alguns contatos. Poucos contatos. O senhor chegou a conversar com ele a respeito de assuntos relativos a essa Sete Brasil? Não conversei. Ele me fez uma vez um convite para fazer uma visita a alguns estaleiros que estavam construindo sondas, né? Mas não tive assim a ação mais próxima com ele foi quando houve essa questão da famosa arbitragem aí que o Dr. Batoc levantou agora, a questão do texto. E qual foi o conteúdo dessa conversa? Não, que ele manifestando a preocupação quanto à permanência dele ou não, né? E na Sete Brasil. Na Sete Brasil. Então, evidentemente, buscando apoios. Ele chegou a relatar ao senhor algum relacionamento dele com o senhor Antônio Palocci? Por tudo que ele dizia para mim, ele tinha, eu não posso afirmar ao senhor, doutor Moro, se era frequente, mas que eles se falavam, com certeza se falavam. Qual é a fonte do conhecimento do senhor de que eles se falavam? Quem disse isso ao senhor? O próprio Ferraz. E o senhor se recorda, poderia assim reconstruir no que for melhor possível da sua memória, o que o senhor João Ferraz falou ao senhor a respeito do relacionamento dele com o senhor Antônio Palocci? Não, ele afirmava que o ex-ministro Palocci
que ele tinha reuniões com o ex-ministro Palocci, que o ex-ministro Palocci acompanhava sistematicamente, se não diretamente, mas através do João Vaccari, todos os passos que eram dados especificamente nos projetos da Sete Brasil. O senhor João Ferraz disse isso ao senhor, então? Não, me falou. E nessas poucas vezes que eu encontrei, ele deixou claro isso. O senhor João Ferraz chegou a mencionar ao senhor sobre esse assunto de comissões ou propinas nos contratos da Sete Brasil? Não, nunca. Até porque eu tive com ele pouquíssimas vezes. Quando eu tive com ele mais permanentemente foi nesse momento que ele estava para sair da Sete Brasil. Então, o senhor deu apoio à permanência dele na Sete Brasil? Não, nós acabamos, porque a Sete Brasil tomou uma decisão de mudar a diretoria até em função das investigações. O senhor mencionou, respondendo há pouco, me corrija se estiver errado, que o senhor teve conhecimento de pagamento dessas comissões ou propinas nos contratos da Sete Brasil. É isso? Na verdade, quem me relatava isso era o Renato Duque. O Renato me contava como é que essas coisas funcionavam, né? O senhor teve, então, em conversas com o senhor Renato Duque, o senhor Renato Duque lhe revelou esses fatos? Me revelou esses fatos. Propinas em contratos da Petrobras ou em propinas nos contratos lá da Sete Brasil? Não, nos contratos da Sete Brasil, porque na verdade o know-how da Petrobras foi levado para a Sete Brasil. Então, o know-how relativo às propinas na Petrobras, ele foi de certa maneira adequado para as características da Sete Brasil. Isso foi objeto de uma conversa do senhor com ele ou foram mais de uma oportunidade? Não, uma vez ele relatando para mim isso. E por que ele teria relatado isso ao senhor? O senhor tinha algum relacionamento com ele próximo? Não, eu conheço bem o Renato, até porque nós somos companheiros de companhia, né? E a miúde eu me encontrava com ele, conversava com ele, para saber o que estava acontecendo e tal, e nós falávamos amplamente. Alguém presenciou essa conversa? Não, do senhor? Eu saía às vezes, tomava café com ele, almoçava. Nessas conversas que o senhor teve com o senhor Renato Duque, houve algum relato de que o senhor Antônio Palocci estaria de alguma forma envolvido? O Renato Duque deixou muito claro que o ex-ministro Palocci tinha ciência daqueles assuntos, inegavelmente. Daqueles assuntos relativos à Sete Brasil. Inclusive sobre as propinas? Eu entendo que sim, porque essas coisas, isso estava... Não, aí a questão eu entendo, ele disse... Não, ele afirmou isso, agora, eu não tenho condição, doutor Moro, de... Não, eu sei, estou perguntando o que o senhor Renato Duque afirmou. Que isso era dividido, era uma parte para o partido, era uma parte para a Petrobras, né? E reconstruindo a sua memória, o que ele teria dito ao senhor sobre a participação do senhor Antônio Palocci? E que um pedaço disso que viria a ser liberado a título de propina iria para o PT, em função de acordos com o próprio João Vaccari, e que o ex-ministro Palocci tinha ciência de tudo isso. E ele revelando esses fatos ao senhor não era um risco para ele? Na prática ele estava confessando um crime ao senhor? Por que ele diria isso ao senhor? Porque eu sempre ia à Petrobras, sempre conversava com todo mundo e sabia de muitas coisas. E conversava com ele assim de uma maneira muito franca. Até porque para mim me interessava saber o que estava acontecendo dentro da companhia, os projetos, essas coisas todas. Então, sistematicamente, eu não conversava só com ele, eu conversava com a diretoria inteira. E isso eu adotava como prática durante todo o tempo que tive mandato. O senhor também respondendo a perguntas anteriormente, o senhor falou que o senhor teve conversas com o senhor João Vaccari diretamente. Sim. Tá. O senhor alguma vez conversou com o senhor João Vaccari sobre, não sei qual que é o nome que davam para isso, comissões ou propinas em contratos da Petrobras e da Sete Brasil? Na verdade, o que o João Vaccari sempre me afirmava é que ele fazia o meio campo na Petrobras, junto com o Renato Duque, né, e depois na própria Sete Brasil. O que significa o que
Ele Que utilizou era a expressão arrecadação, meio-campo? era o sistema de arrecadação, claro. Entendi assim. Arrecadação do quê? De contribuições eleitorais ou Ou de... contribuições eleitorais oficiais, ou mesmo propina. Mas utilizavam essa expressão propina ou... Não. Como é Era que se muito- reportavam nisso? Não, era... ele estava buscando contribuições em cima dos principais projetos, tanto da Petrobras quanto também da própria Sete Brasil. Nessas conversas com o João Vacari. Não era enfático, viu, doutor? Sei. Era uma coisa assim, as expressões eram suaves, não eram expressões Nessas duras. conversas com o senhor João Vacari, houve algum relato dele do envolvimento do senhor Antônio Palocci? Não, o Vacari sempre dizia que o ex-ministro Palocci tinha conhecimento desses contatos dele. Isso ele dizia sempre. Contratos da ali. Petrobras ou da Sete Brasil? Não, dos contatos que ele fazia e mais especificamente dentro da Petrobras e Sete Brasil. Nessas conversas que o senhor teve com o senhor João Vacari, o senhor também não indagou a ele ou o senhor Renato Duque se não poderia alguma parcela ser direcionada ao senhor ou à sua campanha? Não. Eu tinha um relacionamento grande com a maioria dos empresários. Eu ia buscar minhas doações diretamente, doutor Moro. Eu não tinha intermediário. O senhor chegou a Podia ter doações do PT, doutor Moro. O senhor chegou a mencionar uma cadeia de comando que, salvo engano que eu entendi, envolveria o senhor Palocci, o senhor João Vacari. Qual que é a fonte de conhecimento dessa informação, se é isso que o senhor disse mesmo? É como as coisas funcionavam. Não, Como mas se- assim, o como- senhor não presenciou. Não, Era assim, entre o eu Palocci. não, de forma nenhuma. Tá. Seria leviano se afirmasse. Então, quando o isso. senhor diz como as coisas funcionavam, é um relato que o senhor obteve de terceiros. De terceiros. De quem que o senhor ouviu isso, por exemplo? Do senhor João Vacari? Do próprio João. De mais alguém? O próprio Renato Duque dizia isso para mim. Empresários falavam isso também. Um empresário que tenha relatado isso? André Esteves, por exemplo. O senhor André Esteves. BTG. Aliás, ele é teria acionista relatado? da Sete Brasil. O que ele teria relatado ao senhor? Não, que normalmente esses contatos todos relativos a doações eram feitas com esse núcleo que comandava as doações de campanha. Com esse núcleo qual? Com o ex-ministro Palocci, com o João Vacari ou com o De Filipe, no caso o De Filipe, que era o coordenador da campanha. Mas doações ou percentuais de pagamento? Também não eram, aí, doutor Moro, ele não era muito explícito, mas do jeito que era dito a gente entendia. Como que era dito? Como assim? Como o senhor entendia isso? O que era dito expressamente? Que eram, Eu, senhor, sei. eram contribuições e tal, que as obras eram negociadas e se um percentual que iria para o partido, Isso ele teria dito ao senhor, o senhor André teria Esteves? dito isso para mim. Como outros falaram. Algum outro empresário o senhor poderia citar? Eu prefiro ficar restrito ao senhor André Esteves. Não, o senhor não tem essa prerrogativa. Não o senhor posso. está depondo, para dizer a verdade. Mais algum empresário que Olha, tenha dito isso ao senhor? do André Esteves eu tenho absoluta convicção, né? Talvez outros empresários talvez eu não possa me lembrar aqui no detalhe, né? Mas talvez alguns dos empresários que tinham estaleiros, eu não posso afirmar para o senhor peremptoriamente quem me falou. Mas o André Esteves com certeza e os outros que eu falei também. Aquela afirmação que o senhor fez de que o senhor Antônio Palocci teria um papel de arrecadação ou, não sei, de planejamento na Belo Monte, o senhor ouviu esse relato de quem? João Vacari. De algum empresário também? Não, os empresários não. Na verdade, a coordenação desse consórcio era Andrade Gutierrez. E o senhor ouviu algum... Não, eu não tinha relação próxima com Andrade. Não são essas indagações do juízo, pode interromper a gravação.